Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Bem-vindos, bem-vindas a esta liturgia diária de quarta-feira da oitava de Páscoa. Hoje eu gostaria que a gente meditasse um pouco sobre o Evangelho dos discípulos de Emaús, segundo Lucas. O tema é esse: reconheceram-no ao partir o pão. Como eu falei nas outras liturgias diárias, oitava de Páscoa é o tempo em que, ou essa semana depois da Páscoa, durante a qual nós continuamos a viver ainda o ambiente de Páscoa. E as leituras desta semana tentam nos apresentar assim testemunhos da ressurreição de Jesus. E no Evangelho de hoje, Jesus aparece aos discípulos que estavam viajando para Emaús. Mas no caminho, eles não reconhecem Jesus. Caminha junto, conversa, até chegar a Emaús, eles não conseguem reconhecer Jesus. Vamos lembrar, isso aconteceu também no Evangelho de ontem, de terça-feira, com Maria Madalena no túmulo, que chegou lá, viu os anjos, viu Jesus, mas não conseguiu reconhecer Jesus. Só foi reconhecer Jesus quando Jesus a chamou Maria. Ele reconheceu Jesus. Hoje os discípulos também não conseguiram reconhecer Jesus. Só chegaram a reconhecer Jesus quando Jesus partiu o pão. Partir o pão era um gesto que Jesus costumava fazer. Partir o pão com os discípulos, fazer a oração de partida do pão. É em torno da mesa que os discípulos reconhecem Jesus. O que Jesus tinha costume de fazer. Reconhece Jesus. A grande pergunta que nós podemos fazer: no que ou através de que gesto você pode ser reconhecido? Através de que gesto as pessoas reconhecem você? Nós falamos ontem, no Evangelho de ontem, que o fato de Jesus chamar Maria pelo nome Maria era um gesto de consolação, era uma chama de consolação. Jesus chamou Maria para acalmar Maria. Maria, nada de tristeza, estou aqui. Chamou Maria pelo nome para consolar Maria. Eu estou aqui. Chamou Maria também para falar para Maria que eu te reconheço. Mesmo que tu não me reconheces, eu te reconheço, Maria. Era um gesto de amor, de consolação. Diante da tristeza e da incerteza que Maria estava, Jesus vem chamar Maria pelo nome. E Maria reconhece Jesus. Que tem esse carinho para comigo, que me chama deste jeito carinhoso, é o Mestre, é Jesus. Partir o pão em torno da mesa é também um jeito de caridade. É um jeito caridoso que Jesus fez já na última ceia. Ninguém fazia desta maneira. Os discípulos sabiam quem fazia isso, quem reunia para partilhar de Jesus. São através dos bons gestos, das boas maneiras, que os discípulos reconhecem Jesus. Quem reúne em torno da mesa, quem partilha, quem reza antes de comer, quem usa essas palavras,
é o mestre, eu reconheço. Meu irmão, através de que gesto o povo pode reconhecer você? Será que o povo reconhece você através da sua caridade? Do seu amor para com os irmãos? Da sua paciência? Do seu carinho para os outros? Qual é a sua característica para que as pessoas o reconheçam? A característica de Jesus era a partilha do pão. Era o carinho. Era o reconhecimento de Maria e você. Em que é que o povo, as pessoas podem reconhecer você? Você tem um carimbo, tem uma característica. Nós somos chamados a ser essas pessoas que têm característica própria para nos reconhecer. Aquela pessoa, uma pessoa de oração. Marta, uma pessoa de caridade. Ouvir até aqui uma ação na rua, uma pessoa que está partilhando. Não, deve ser Marta. Uma pessoa que perdoa. Sim. É Ana. Uma pessoa que consegue reconciliar os irmãos. É João. Qual é a sua característica? Uma pessoa paciente. Uma pessoa solidária. É tal pessoa. Qual é a sua característica? Em que as pessoas podem te reconhecer? Esse evangelho pode ser interpretado em diferentes contextos. Mas durante esse tempo de Páscoa, tempo em que os discípulos procuram assim as provas, procuram assim testemunhar Jesus, o reconhecimento é muito importante. Jesus se manifesta aos discípulos como prova de que ressuscitei. Ontem se manifestou a Maria Madalena como prova da ressurreição. Hoje se manifesta aos discípulos de Emaús também como prova da ressurreição. Vamos pedir a Deus para que nos ajude, primeiro, a reconhecer Jesus, a nos identificar com Jesus, mas também a ser reconhecido pelos outros através dos bons gestos, os bons costumes que nós temos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.